Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Hoje o vídeo está um pouquinho diferente. Eu saí de manhã de casa, não saí com o meu computador e não voltei para casa e preciso gravar. Então eu tive que improvisar aqui pelo celular mesmo, tá bom? Algumas coisas aí na tela vão aparecer desnecessárias, como um relógio, a questão da bateria do celular e outros ícones. Eu não sei como tirar tudo isso, então vai ter que ficar por aí, pelo menos hoje, tá bom? Bom, hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 35 e 36. Vamos terminar, portanto, a leitura desse livro. Se você chegar comigo até o final e tiver lido todos os capítulos junto comigo, escreva lá nos comentários. Eu li Números em 2023. Vamos ler também o Salmo 77 e João, capítulo 9. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de termos a Tua palavra em todo lugar, Senhor. Hoje temos, pela tecnologia, acesso ao texto da Tua palavra em diversas traduções, com diversos recursos para o nosso aprendizado. E isso é muito bom, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria em utilizar tecnologia, de modo que possamos crescer através desses recursos também. Abençoa-nos mais esse dia, mais essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros, do lado oeste, 900 metros e do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Bom, a gente vê aqui Deus estabelecendo a norma de que deveriam ser escolhidas e separadas cidades por todo Israel para que pertencessem aos levitas. Lembrando que os levitas, a tribo de Levi foi escolhida para servir no tabernáculo, no templo. Eles tinham um serviço sagrado, serviço das coisas de Deus, né? Não que toda a terra não pertença a Deus, obviamente, mas o serviço do templo, um serviço especial. Então, eles não teriam uma terra. Deus havia dito anteriormente, né, que o Senhor é a porção deles, mas eles precisam morar em algum lugar. Então, cada região, cada tribo vai destinar cidades para os levitas, né? Uma vez que os levitas estão a serviço deles. Eles estão a servindo para a manutenção da religião e da comunhão de todo o povo com Deus, né? Então, eles deveriam fazer isso. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. Então, cada tribo deveria separar cidades, e quanto maior a tribo, maior o número de cidades, quanto menor a tribo, menor o número de cidades. Aqui é falado já sobre as cidades de refúgio, que eram cidades que estariam sob ali a liderança dos levitas, né? Seriam cidades dos levitas, mas destinadas a serem cidades de refúgio. E aqui vai falar um pouquinho sobre as cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades
que lhe sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Então veja como Deus é detalhista nas suas leis, né? Ele estava considerando aqui a possibilidade de haver um homicídio involuntário, como pode acontecer de fato, e acontece com muita frequência, mais até do que a gente tome conhecimento, né? Pessoas que acabam matando outras sem a intencionalidade, né? Por exemplo, está trabalhando, enfim, ainda mais hoje em dia com, né, os automóveis e motos e tudo mais. Quantas mortes em trânsito não acontecem sem que haja uma intencionalidade para se matar, né? Então, preparar essas cidades para acolher os homicidas era algo muito positivo. Por quê? Porque a tendência do familiar daquela pessoa morta certamente iria querer se vingar daquele que o matou. Então, precisaria garantir o direito de defesa e de um julgamento justo para aquela pessoa, ainda que ela tenha cometido algo tão grave, né? Então, as cidades de refúgio têm esse objetivo. Então, para se apresentar diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã, serão cidades de refúgio. Então, 3 cidades de cada lado, uma do lado das 2 tribos e meia e a outra do lado do restante, né? Então não eram muitas cidades. O homicida que matou alguém injustamente, involuntariamente, melhor dizendo, deveria correr para uma dessas cidades. 3 dessas cidades devem ficar deste lado, já li, né? Versículo 15. Essas cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então, houve um homicídio involuntário, então aquela pessoa deveria ser julgada, claro, né? Deveria ser acolhida. Execução do homicida. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue o encontrará, ou melhor, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Então, o homicídio era algo gravíssimo, né? Hoje em dia há muita impunidade, por isso talvez a gente veja, né, um progresso tão grande na violência. A gente viu esse caso emblemático de um aluno de 13 anos cometendo aquela atrocidade na escola e tudo mais. E hoje as nossas leis protegem o bandido. O que Deus está fazendo ao estabelecer cidade de refúgio não é proteger um bandido, mas é garantir que esse homicida seja julgado de maneira justa e correta. O homicida que teve a intenção de matar ou que foi irresponsável e por causa da sua irresponsabilidade acabou levando uma outra pessoa a óbito, ele, segundo a lei de Deus, deve ser morto, né? E aqui fala do vingador de sangue, né? O vingador de sangue, que é alguém que teria ali, vamos dizer,
a incumbência, né, de fazer valer a pena de morte, né? Não está claro aqui em princípio se é um familiar da vítima ou se é alguém legitimamente escolhido para exercer essa função. Então, seguindo aqui, versículo 22. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo intenção de causar-lhe mal, então, olha só, a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Então, o vingador do sangue me parece que exerce meio que a função do Ministério Público, né? Que para a defesa da população, para a defesa da vida, né? Ele trabalha para a punição dos criminosos. Mas há um juiz que vai julgar entre o lado, né, de alguém que cometeu homicídio com o seu advogado e o promotor de justiça que está ali para defender a população, para defender a sociedade, né? Então, a congregação julgará, diz aí, entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Então, aquele homem que matou uma pessoa, ele não vai ser preso, né, vamos dizer assim, numa prisão convencional, como a gente imagina, mas ele vai ter de ficar ali naquela cidade de refúgio, não sair dali. Se for julgado que ele não teve intenção de matar, não é porque ele não teve intenção de matar que ele deva sair livre e fazendo presepadas por aí. Não, ele vai ter que ficar ali na cidade de refúgio, né? E até quando? A data limite é até a morte do sumo sacerdote, que poderia durar décadas, talvez, né? Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se um vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Então veja, a pessoa não teve intenção de matar, vai ficar, entre aspas, presa ali na cidade de refúgio, né? E só vai poder sair quando o sumo sacerdote morrer. Então, para a gente ver como a prisão, ela serve, inclusive, para proteção do homicida, do criminoso. Não é bem uma punição nesse contexto, mas é uma proteção. O problema é que se as leis não forem justas, vai ser protegido aquele que matou com intenção de matar, que é o que a gente vê hoje, né? A gente vê uma distorção das leis de Deus. Então ele não deveria sair de lá. Tá. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado da morte. Ele deve ser morto. Veja como a lei de Deus prevê a pena de morte. Mas a pena de morte, obviamente, dentro de um sistema de justiça justo. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Esse também não vai poder sair. Não pode ser resgatado dali. Não tem... como é que é aquele valor que se paga, né? Fiança, né? Não tem fiança.
Ele vai ter que ficar lá. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois o Senhor o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, deveria haver leis justas, o homicida deveria ser morto, o homicida sem intenção de matar deveria ser preservado e protegido dentro de uma cidade de refúgio. E tudo isso por quê? Porque Deus está no meio do povo. Essa é a principal razão. Então não pode haver injustiça. Seguindo agora para o capítulo 36. Os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentadas à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Olha só como mais uma situação envolvendo o direito e a justiça, né? Vocês devem se lembrar dessas filhas aqui de Zelofeade cujo pai, né, o Zelofeade, não teve filhos homens, portanto, elas seriam as herdeiras, só que, enfim, quem herdava eram os homens e não as mulheres. Então, Deus fez a concessão de que se não tivesse nenhum parente próximo, nenhum homem, para herdar aquelas terras e poder, então, manter dentro da família aquela propriedade, então deveria dar a elas a propriedade. E aí vem esse pessoal aqui, né? Cadê aqui? Quem são eles aqui mesmo? Vamos ver aqui, ó. Os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, dos filhos de Manassés. Então, eles chegam e falam o seguinte: olha, tá ok, Deus permitiu que fosse dada a propriedade para elas, tá? Mas se por acaso elas vierem a se casar com homens de outras tribos, o que vai acontecer? A terra delas passará a pertencer a outra tribo. E isso não é justo. E no dia lá do jubileu, quando as terras voltam a pertencer aos seus proprietários originais, ou às famílias originais, isso não iria acontecer, não voltaria para a tribo de Manassés. Seria uma terra que ficaria para outras tribos. Tá? Assim seria tirada uma parte da herança. Essa é a questão que eles estão trazendo. Versículo 5. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandado do Senhor, dizendo. Então Deus mandou falar o seguinte: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Então elas têm que se casar com alguém da tribo do pai delas. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da tribo da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos, não casaram com primos.
casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas pertenceu, ou melhor, permaneceu na tribo da família de seu pai. Pronto, resolvido. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E assim a gente termina a leitura do livro de Números. Deixe lá seu comentário, hein? Eu li o livro de Números em 2023, tá bom? E aí, próxima leitura a gente vai começar aqui em Deuteronômio, tá certo? Vamos agora ao livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 77. Consolo em tempo de angústia, o mestre de canto, Jedutum, salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos? Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para a outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 77, agora João capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais, ou os pais dele? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então veja, é sempre comum esse pensamento de que alguma doença, alguma questão qualquer, alguma dificuldade, alguma luta, tem uma razão objetiva, né? É fruto de um pecado. E aqui eles perguntam: por que esse homem está cego? Quem pecou? Foi ele ou os pais?
E Jesus responde, não, nem ele nem os pais pecaram. Não é que não pecaram, mas essa doença não tem uma razão no pecado. E ele diz, olha, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então há um propósito acima deste, né? Não é porque alguém pecou, mas porque é um propósito, para que se manifeste a obra de Deus. E aí Jesus diz, olha, é necessário que a gente faça as obras de Deus enquanto é dia, antes que venha a noite, né? Ele fala, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista como o mendigo perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Vejam como é simples o testemunho que esse homem dá. Olha, foi Jesus quem fez isso. Ele veio, fez assim, assim e pronto. Foi isso que aconteceu. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. Levaram aos fariseus, né? Levaram até a eles. E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e ele abriu os olhos. Parece que Jesus fazia muita coisa no sábado, né? Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Simples assim. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram, é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Olha só os pais aqui, né, com medo ali de confessar Jesus publicamente. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. No caso, Jesus, né? Eles estão dizendo, nós sabemos que este homem, Jesus, é pecador. E ele respondeu, o ex-cego respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se viu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada.
Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Veja aqui um mendigo, ignorante, que não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade nenhuma na vida, um cara vivendo à margem da sociedade, chega e fala para doutores, para homens inteligentíssimos: ora, se vocês não sabem, como é que eu vou saber? E é interessante, né, como o apóstolo Paulo vai falar, né, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas, as que não são, para reduzir a nada as que são. Então, a coisa não vem pela razão, pela inteligência, pela capacidade. A coisa vem pela simples manifestação da graça de Deus sobre a vida humana. É assim que vem a fé. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Veja o que tem visto. Você já o tem visto. E é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor. E o adorou. E Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece. Reflita aí um pouquinho nesse versículo 41. Pense um pouquinho. O Evangelho de João como eu já falei, ele é extremamente simples e extremamente profundo. Qualquer pessoa de qualquer escolaridade, qualquer nível, né, de estudos, enfim, consegue ler João e ser edificado. Há relatos de pessoas que nunca aprenderam a ler e aprenderam a ler lendo João, lendo o Evangelho de João, ou lendo a Bíblia. Você percebe que cada milagre de Jesus nesse Evangelho está vinculado a uma mensagem. Nós vimos, por exemplo, a transformação da água em vinho. Uma transformação de natureza. E aí logo depois a mensagem de Jesus a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nós vimos a multiplicação de pães e peixes. E logo depois a mensagem de Jesus: eu sou o pão da vida. E aí a gente vê a mensagem de Jesus: eu sou a luz do mundo, numa festa. E agora esse sinal incrível, sensacional, de um homem ser curado da sua cegueira. E a mensagem por detrás não é que Jesus pode dar vista a um cego de nascença. Não é literalmente ou estritamente isto. Jesus está, no fundo, tratando a respeito da cegueira espiritual. E a cegueira espiritual é mais grave do que a cegueira física, porque a cegueira física, o cego sabe que ele é cego. Ele sabe que ele não está vendo nada. Né? Ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa de apoio, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de recursos para se localizar. Porque a sua visão simplesmente não funciona. E a cegueira espiritual é muito mais grave. Por quê? Porque aquele que é cego espiritualmente não percebe a sua cegueira. E ele diz: eu vejo, eu estou vendo, eu estou entendendo. É isso mesmo, eu concordo com você.
quando na verdade os olhos estão cegos. Não está vendo nem um palmo à frente das coisas espirituais. Quem é você? Quem sou eu? Deus te abençoe, um forte abraço e até mais se Deus quiser.